Então, dando sequência aqui na parte de termodinâmica, nós falamos a respeito do trabalho na transformação gasosa. Na sequência, falamos a respeito da primeira lei da termodinâmica e comparamos ela ali nos seus casos particulares em cada uma dessas transformações. Nós vamos fazer agora a resolução de alguns exemplos relacionados com esse conteúdo. Então, nesse primeiro ele fala assim, ó, certa massa gasosa de gás perfeito sofre uma expansão indo do estado 1 para o estado 2, como mostra o diagrama. No estado 1, a temperatura é de 200 Kelvin. Letra A, determine a temperatura no estado 2. Então, observe que ele deu um gráfico da pressão em Newton por metro quadrado, lembrando que esse termo aqui está multiplicado por 10 ao cubo, os termos que aparecem, em função do volume em metros cúbicos. Então, Newton por metro cúbico, unidade Pascal, está no SI. Em metro cúbico, o volume também está no SI. O que nós temos aqui? Se nós formos analisar o gráfico, para o ponto 1, nós temos a pressão no ponto 1, que é 3 vezes 10 ao cubo, Newton por metro quadrado. A pressão no estado 2. O volume desse gás, que é 0,5 metros cúbicos no estado 1. E o volume desse gás no estado 2, que é 1,2 metros cúbicos. Então, para calcular... e ele ainda nos informou que no estado 1, a temperatura do gás é de 200 Kelvin. Então, no item A, ele pede para que nós identifiquemos qual é o valor da temperatura do gás no estado 2. Certo? Para o estado 1, nós temos pressão, volume e temperatura. Para o estado 2, pressão, volume e queremos a temperatura. Então, dá para usar a lei geral dos gases, Pivot-Pivot. Então, nós podemos usar lá, ó, P2, V2 sobre T2 igual a P1, V1 sobre T1. Então, é só substituir os valores. Quanto vale a pressão no estado 2? No estado 2, 2 vezes 10 ao cubo. O volume no estado 2, 1,2 dividido por T2, que é a temperatura que nós queremos, igual a pressão no estado 1, 3 vezes 10 ao cubo. O volume no estado 1, 0,5 dividido pela temperatura dele no estado 1, que é 200 Kelvin. Então agora é só resolver a continha. Para facilitar a nossa vida, o que nós podemos fazer? Simplificar alguns termos. Podemos cancelar 10 ao cubo com 10 ao cubo, não precisa trabalhar com ele, tem os dois lados multiplicando, resolver o resto. Se quiser ainda, dá para simplificar 1,2 por 3, que dá 0,4, e cortar com esse 3 aqui também. Fica a seu critério. Então aqui vai ficar assim, ó, 2 vezes 1,2, 2,4 sobre T2. 3 vezes 1,5, ou 3 vezes 0,5, que dá 1,5 sobre 200. Então, multiplicando cruzado, vai ficar 1,5 T2, que é igual a 2 vezes 24, dá 4,8, anda duas casas a vírgula para a direita, uma, duas. Então, T2 vai ficar 480 dividido por 1,5. T2 é igual. Pronto. 480 dividido por 1,5
320, que é o valor então da temperatura do gás no estado 2. Tomando aqui no item B da questão, ele pede para calcular o trabalho realizado no processo. Então, como nós vimos lá no caso trabalho na transformação gasosa, o trabalho ele é numericamente igual à área formada, quando a pressão é variável. Concorda que a pressão no início é 3, a pressão no final é 2. Então não dá para aplicar naquela expressãozinha, trabalho, a pressão vezes variação do volume. O que nós temos aqui então? Que o trabalho vai ser numericamente igual à área da figura formada. Figura geométrica é essa, um trapézio, onde nós temos a base maior, a base menor, e daqui a aqui, ó, essa diferença corresponde à altura desse trapézio. Então, o trabalho aqui, ele é numericamente igual à área dessa figura. Para calcular a área da figura, lembrem-se que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, o trabalho vai ser base maior vale 3 vezes 10 ao cubo, mais a base menor. Lembrando que as bases são sempre paralelas e a altura é a distância entre essas duas bases paralelas. 2 vezes 10 ao cubo vezes a altura. A altura, então, ela vai de 0,5 a 1,2, que dá 0,7. Dividido por 2. Então, nosso trabalho, posso colocar o 10 ao cubo em evidência, porque ele vai multiplicar todos os dois termos. 3 mais 2, 5. Vai ficar, ó, 5 vezes 10 ao cubo vezes 0,7 dividido por 2. 5 vezes 0,7 dá 3,5 vezes 10 ao cubo dividido por 2. Aí fica a seu critério. Se você quiser multiplicar por 10 ao cubo, dá 3.500. Dividido por 2, dá 1.750. Ou, se quiser deixar em forma de notação científica, que 3,5 dividido por 2 é 1,75 vezes 10 ao cubo joules. Ou, não vai caber aqui, eu vou tentar colocar ele aqui, ó, no pedacinho. 1.750 joules. Tanto faz, mas aqui está em notação científica. Não tem necessidade de tirar da notação científica. Pessoal, então no 2, ele fala assim, ó. Certa massa de gás perfeito recebeu 300 joules de energia de um meio externo e realizou um trabalho de 500 joules. Nessas condições, responda: qual a variação da energia sofrida pelo gás e se a temperatura do sistema aumentou ou diminuiu nesse processo. Então, o que ele está nos informando? A quantidade de energia que ele recebeu, ou seja, a quantidade de calor, e o trabalho que ele realizou. Então, nós temos que a quantidade de energia que ele recebeu foi 300 joules, como ele recebeu é positivo. Se ele realiza trabalho, também é positivo. 500 joules. Então, isso aqui foram as informações dadas no enunciado. E ele quer saber, então, no item A, qual a variação da energia interna desse sistema. Para calcular a variação da energia interna, nós vamos pegar quantidade de calor menos o trabalho. Foi essa a primeira lei que nós vimos, né? A diferença entre a quantidade de calor que o gás é e o trabalho que ele troca com o meio. Então, a variação
de energia interna vai ser a quantidade de calor que ele recebeu, 300 menos 500. Então, a variação dessa energia interna vai ser de menos 200 joules. Isso aqui é a resposta do item A. Na sequência, ele pergunta: a temperatura do sistema aumentou ou diminuiu? Observe que a variação da energia foi negativa, menor que zero. Então, o que nós concluímos ali? Que a temperatura diminuiu. Que a temperatura do sistema diminui. Certinho? Então tá aí o exercício 2.